Bem, vamos falar então do filme Exorcista, o Devoto. Mas desde já deixe seu like, curta, compartilhe. Não deixe de estar divulgando o trabalho aqui, que já é com muita dificuldade e muito empenho a gente está fazendo. E desde já eu já deixo um aviso para você que não entende muito nem de cinema, nem do próprio assunto em si do filme. Eu espero que você pesquise, estude e compreenda que a gente não tem intenção de ofender ninguém. Quando a gente é liberto, quando a gente crê em Deus, independente do credo ou da sua vertente cristã, a gente tem que entender uma coisa. O que eles fizeram nesse filme, prometeram tanto sobre esse filme, prometeram muito. A expectativa de quem era fã, né? Apesar do diretor, que eu não vou citar nomes, não vou citar a pessoa do diretor, mas dentro do nome Exorcista, para quem gosta de cinema, para quem é fã de terror igual eu sou, para quem é fã do assunto e estuda sobre exorcismo, sobre manifestações espirituais, sobre dons espirituais, sobre dom de espírito, sobre o culto e o sistema de exorcismo católico, ou que seja, pelo mundo, viu que nesse filme foi uma tentativa fracassada de estar trazendo um exorcismo ecumênico. Já sabemos que por onde isso vai caminhar, né? A gente tem que entender uma coisa: quando se fala sobre esse assunto de manifestações, de possessão, de a parte espiritual, a gente tem que falar com muita delicadeza, porque não somos só nós cristãos no planeta. Existem várias vertentes dentro do cristianismo, do judaísmo, das religiões de matriz africana, do budismo, e muitas outras religiões e muitos outros credos. E a gente tem que aprender a respeitar, mas tentar trazer um nome tão forte que é dessa franquia, que já o primeiro filme com certeza, e é o único excelente de primazia, que revolucionou o mundo do cinema nessa parte de terror, que revolucionou o cinema tanto na parte estética de filmagem, de gravações, que teve muita polêmica e tem até hoje. A gente tem que entender o seguinte: não se faz o que esse diretor fez. Uma tentativa forçada de colocar lacração, falar sobre certos assuntos, sobre patriarcado, sobre a questão da Igreja Católica não aceitar, de não ter aceito ela, a atriz, né? Porque voltou a atriz que fez a mãe da Regan no primeiro filme, depois de tantos anos. Ela teve pouca participação no filme, é o mínimo que eu posso falar para vocês. E o pouco que ela teve foi uma tentativa forçada de extremo, para mim, que sou fã do tema, que sou fã do assunto, uma tentativa forçada de extremo mau gosto. E eu creio que quando a gente fala sobre cinema, a gente não pode esquecer do valor dos filmes antigos, dos precedentes do que veio. Assim, pra mim, é um filme genérico, mais um filme de exorcismo, que apesar do nome não tem nada a ver, por enquanto, do filme original. E a sistemática a prática em si do que foi o ritual de exorcismo, a prática em si do que foi aquela encenação ali do filme, aquela atuação, é de extremo mau gosto, porque a gente sabe que eu sou cristão, protestante, né? Eu venho da vertente evangélica, hoje eu sou liberto, não frequento nenhum lugar, mas eu creio que quem estuda teologia sabe que a Igreja Católica e a Igreja Protestante foram separadas, divididas. A questão do rito de exorcismo católico é muito específico para aquele tipo de fé. A nossa forma de interpretar os dons espirituais é diferente da forma católica. E o católico verdadeiro e o protestante verdadeiro sabe disso. O estudante desse tipo de coisa, de teologia, de que seja, sabe que é diferente. E quando você encontra esse tipo de manifestação, existe, de acordo com a fé da pessoa, tipos de expulsar diferentes, mas não ao ponto de levar possivelmente 4 ou 5 doutrinas para dentro de um ritual desse.
E foi essa tentativa forçada de dizer que somos todos iguais, que nós temos um só credo, um só tipo de atividade, um só tipo de demonstração contra o mal. E tudo bem, a minha crença é uma, a crença do católico é outra, a crença da pessoa que é de matriz africana é outra, dos judeus também são outros. Então a gente tem que entender que o filme foi uma tentativa fracassada e forçada de lacração, principalmente, sobre a fé. A fé é o que a gente não vê. A fé é a gente ter fé e esperança naquilo que a gente não vê. Tudo bem. Pro católico é de um jeito, pro protestante é um, pro bandista é outro, pro judeu é outro, o budista é outro. Então a gente tem que entender isso. Esse filme veio com um nome muito forte, mas não entregou o que precisava ser entregue. É muito triste para quem é fã de terror. Eu sou muito fã de terror e eu estudo desde quando eu vi a primeira vez o filme Exorcista. Eu era muito novo, tinha uns 9, 10 anos, morri de medo, fiquei com medo mesmo, fiquei muito assustado. Depois disso aguçou o meu interesse sobre o assunto, aguçou o interesse de muitos, milhões de pessoas que às vezes não tinham fé e depois daquele filme, depois de ter visto supostamente, que é lógico, não é aquilo que acontece, para quem teve experiência sabe que não é aquele tipo de coisa que acontece numa manifestação espiritual, independente do seu credo, né? Mas teve a experiência de ver que há algo mais na espiritualidade, certo? A fé da pessoa foi tocada de alguma forma, positiva ou negativa. Foi igual quando aconteceu da própria série O Exorcista. A polêmica que a série teve, eu acho que foi só 2 temporadas, eu assisti as 2, e por causa de extremismo, fanatismo e muita coisa errada na série. Uma série boa, muito boa. O primeiro filme foi ótimo, do Exorcista, mas o que está por trás da manifestação, o que está por trás dos filmes e o que está por trás de tudo que acontece no filme, no primeiro filme e nos outros que foram bem fraquinhos e nesses mais novos, é a essência que o primeiro trouxe. E nesse filme agora, o Devoto, infelizmente não entregou, pegou um nome forte, 2 atrizes, né, que foram importantes no primeiro filme, mas não entregaram o que foi proposto. O peso do nome, o peso da obra é muito grande, tá certo? E infelizmente, assim, é mais um filme genérico. Não vou falar que é ruim, é um filme até bom. Na minha opinião, foi um filme até legal, mas é mais um do mesmo. É triste, porque poderia ser, estão falando que vai ser uma trilogia, que poderia ser uma trilogia que poderia mudar o caminho que estava indo esse tipo de terror, né? A cada momento aparece 1 ou 2 filmes sobre o assunto, e a gente envolver a parte ecumênica de várias religiões é extremamente perigoso. Vou falar da parte espiritual, a minha experiência espiritual. Não se conversa com esse tipo de manifestação, não se faz interrogatório, não se faz entrevista. Eu estou falando até mesmo do próprio meio protestante, que está extremamente errado ao entrevistar, ao conversar, principalmente esses charlatão, esse povo falso que contratam atores para fazer esse tipo de coisa. Você abre portas, você abre portais para esse tipo de coisa, você abre portas para esse tipo de coisa, e que sutilmente, não através daquelas palhaçadas que a gente vê na televisão, que às vezes a gente vê em alguns lugares, mas abrem porta para o espiritual. Aí as verdadeiras entidades, as verdadeiras manifestações não estão na mídia, não estão nos lugares que possam aparecer, e é totalmente diferente do que a gente vê no cinema. Eu peço encarecidamente para você, se você tiver interesse de ver o filme, veja o filme, mas veja com delicadeza e com discernimento espiritual, para você ver o tanto que foi errado essa união de grupos. Não tenho preconceito, não vou falar sobre isso, mas unir tipos de cultura para esse tipo de manifestação é extremamente perigoso. Aquele tipo de entidade que estava no filme era uma entidade poderosa. Eu creio que seria uma besta. Pesquise. Então eu creio que quando você
mexe com coisas que você não sabe, juntamente com um roteiro meia boca, com uma pitada de lacração e uma suposta tentativa de elevar com uma atriz do primeiro filme, a gente vê que não é um filme de boa qualidade. Não estou falando que é um filme ruim, mas é um filme do mesmo, tá certo? Que o Senhor Jesus nos abençoe e preste atenção, vamos se colocar no lugar das pessoas, mas não vamos nos envolver com as outras coisas. Se coloque no seu lugar, se coloque na sua fé. Esse culto ecumênico, esses atos ecumênicos, esses exorcismos ecumênicos, igual aconteceu no filme, que pra mim foi terrível, aquela manifestação terrível, aquela coisa ridícula, não funciona na vida real, como não funcionou no próprio filme, eu acho. Presta atenção, siga os próximos filmes se tiver, e me curte lá o canal, curte direitinho pra gente estar engajando mais, tá certo? Tchau, obrigado!